As luzes estão brilhando em todas as esquinas. As músicas repetitivas ecoam nos corredores dos shoppings e uma espécie de pânico eufórico toma conta das ruas. Você sente isso? É uma pressão invisível, um comando subconsciente que diz que você deve ser feliz, que você deve consumir e que o mundo, de alguma forma mágica, vai acabar no dia 31 de dezembro para renascer purificado no dia 1º de janeiro. Bem-vindo à maior operação de engenharia social e colheita de capital do planeta. Bem-vindo à armadilha do fim de ano. Enquanto a multidão se atropela para comprar presentes que não pode pagar, para impressionar pessoas de quem não gosta, usando um dinheiro que ainda não ganhou, o sistema sorri. Ele sorri porque sabe que neste exato momento a sua guarda está baixa. Ele sabe que você foi condicionado a associar o espírito natalino com a suspensão da sua racionalidade e da sua disciplina. O estoicismo nos ensina que o sábio é aquele que permanece sóbrio quando todos estão bêbados, não apenas de álcool, mas de ilusão. Sêneca dizia que é no meio da licenciosidade da multidão que a alma deve ser testada. Se você precisa de uma data no calendário para ser generoso, para ser grato ou para tentar mudar de vida, você não é um homem livre. Você é um algoritmo biológico reagindo a estímulos externos. O sistema quer que você acredite no mito do novo ciclo, porque enquanto você espera pelo dia 1º de janeiro para começar a sua dieta, o seu negócio ou a sua rotina de estudos, você está dando ao sistema mais 30 dias de passividade e consumo. O ano novo é a droga que o sistema te injeta para que você suporte a mediocridade do ano inteiro. É o botão de reset ilusório que te impede de enfrentar a realidade crua. O tempo é linear e implacável, e a sua negligência de hoje não será apagada por um brinde de espumante à meia-noite. Neste vídeo, vamos fazer uma autópsia dessa armadilha mental. Vamos entender como as corporações e a cultura de massa sequestraram tradições ancestrais para transformá-las em um mecanismo de escravidão financeira e psicológica. Vamos falar sobre a depressão de dezembro, o mito das resoluções de ano novo e como você pode atravessar este período sem se tornar um NPC, personagem não jogável, nas mãos do marketing global. Se você sente que está sendo arrastado por essa correnteza de falsidade e quer retomar a soberania sobre o seu tempo e o seu dinheiro, este vídeo é o seu manifesto de independência. Mas eu te aviso, a verdade aqui é amarga como o inverno. Ela vai destruir a sua nostalgia e te obrigar a olhar para as festas com os olhos frios da razão. Se você está pronto para acordar da hipnose coletiva, deixe o seu like agora. Esse clique é o seu sinal de que você prefere a verdade desconfortável à mentira decorada com luzes de LED. Vamos começar. O primeiro mecanismo da armadilha é o pânico do prazo final. Observe o comportamento das pessoas em dezembro. Elas correm como se o oxigênio fosse acabar no dia 31. Elas precisam fechar todos os negócios, comprar todos os itens, visitar todos os parentes. Por quê? Porque o sistema instalou em nossas mentes a ideia de que o ano é uma unidade fechada de destino. Essa percepção cria uma ansiedade artificial. Você olha para trás, vê que não cumpriu as metas que prometeu no ano passado, e em vez de agir com disciplina constante, você entra em um surto de atividades inúteis para tentar salvar o ano nos últimos 15 dias. É a ilusão da produtividade tardia. O estoico sabe que o dia 31 de dezembro é apenas um sábado ou um domingo como qualquer outro. A natureza não conhece o calendário gregoriano. Os átomos não mudam de comportamento à meia-noite. A única coisa que muda é a narrativa que você aceita. Essa narrativa de fim de ciclo é usada para te desarmar financeiramente. É a época da indulgência programada. Eu trabalhei o ano todo, eu mereço esse luxo. É Natal, não vamos economizar agora.
O sistema ama a palavra merecimento, porque ela é o anestésico que ele usa antes de amputar a sua liberdade financeira. Você passa meses economizando, construindo sua reserva, e em 2 semanas de delírio coletivo, você entrega o seu suor para as grandes varejistas em troca de objetos que estarão obsoletos em 6 meses. O 13º salário não é um bônus para a sua vida. É um subsídio que o sistema te dá para garantir que o dinheiro volte para as mãos deles o mais rápido possível. Eles te dão o milho para que você entre de livre vontade no abatedouro do consumo. O homem soberano entende que a sua paz de espírito em março depende da sua austeridade em dezembro. E o que dizer do teatro da generosidade? O sistema criou uma obrigação social de ser bom, com data marcada. Se você é gentil no Natal, mas ignorou o porteiro do seu prédio o ano inteiro, a sua generosidade é uma performance. É sinalização de virtude para aliviar a culpa. O estoicismo prega a cosmopolitismo, a ideia de que somos todos parte de uma mesma comunidade humana todos os dias. A caridade estoica é silenciosa, constante e racional. A caridade do sistema é barulhenta, sazonal e emocional. Eles querem que você se sinta um bom cristão ou um bom cidadão, porque comprou um presente caro, enquanto ignoram que o sistema econômico que eles sustentam é o que cria a miséria que eles fingem lamentar na noite de ceia. É uma hipocrisia estrutural que consome a integridade da sua alma. Essa pressão para a felicidade obrigatória é a causa secreta da explosão de casos de depressão e ansiedade nesta época. O sistema te bombardeia com imagens de famílias perfeitas, mesas fartas e sorrisos brancos de propaganda de margarina. Quando a sua realidade não corresponde a esse padrão inalcançável, quando você tem conflitos familiares, quando está sozinho ou quando o dinheiro está curto, você sente que falhou como ser humano. O sistema cria a doença, a expectativa irreal, para te vender o paliativo, o consumo. Você compra para tentar preencher o buraco da solidão que a própria cultura de consumo escancarou na sua cara. Marco Aurélio nos lembrava que a felicidade não depende das condições externas, mas da qualidade dos nossos pensamentos. Se a sua felicidade depende de um jantar de Natal perfeito, você é o homem mais frágil do mundo. Além disso, temos a armadilha do descanso ilusório. O sistema te dá essas folgas de fim de ano não porque se importa com o seu bem-estar, mas porque precisa que você recarregue as baterias apenas o suficiente para continuar sendo um produtor eficiente no próximo ano. É a manutenção da máquina. Você se joga no sofá, se entope de comida processada e álcool e chama isso de descanso. Na verdade, você está agredindo o seu corpo e embotando a sua mente. O descanso estoico é o lazer ativo, o estudo, a reflexão, a caminhada, o silêncio. O descanso do sistema é o entorpecimento. Eles querem que você volte em janeiro cansado, inchado e endividado, porque um homem nessas condições é muito mais fácil de controlar. Ele precisa do emprego. Ele não tem energia para questionar e ele já está contando os dias para as próximas férias. Precisamos falar também sobre a mitologia do Ano Novo. A ideia de que Ano Novo, Vida Nova, é uma das mentiras mais paralisantes da nossa cultura. Ela te dá permissão para ser medíocre hoje, sob a promessa de que você será um herói amanhã. Segunda-feira, eu começo. Depois do Ano Novo, eu foco. Toda vez que você empurra a mudança para uma data futura, você está fortalecendo o músculo da procrastinação. O dia 1º de janeiro não possui poderes mágicos de transformação. Se você é um preguiçoso desorganizado, no dia 31 de dezembro, você acordará exatamente igual no dia 1º, apenas com uma ressaca a mais. A mudança real é atemporal. Ela acontece no agora, no momento em que você decide que não aceita mais a sua própria mediocridade, seja em uma terça-feira comum de outubro ou numa noite de Natal.
O sistema ama as resoluções de ano novo porque elas raramente sobrevivem até fevereiro. Elas são desejos, não são planos. Elas são baseadas na euforia do momento, não na disciplina da vontade. O sistema prefere que você faça promessas grandiosas e falhe, porque o seu fracasso gera mais insegurança e a insegurança te torna um consumidor mais ávido. Você compra o tênis de corrida que não vai usar, a assinatura da academia onde não vai pisar e os livros que não vai ler. Você consome o kit de identidade de quem você queria ser, sem fazer o esforço para realmente se tornar essa pessoa. A ordem estoica exige que você pare de prometer para o futuro e comece a executar no presente. Neste primeiro bloco, fizemos o diagnóstico da infecção. Você viu como o calendário é usado como uma ferramenta de controle, como o consumo é vendido como virtude e como a esperança sazonal é usada para mascarar a estagnação perene. Você está começando a perceber que o clima de festa é, na verdade, uma cortina de fumaça. O terreno está sendo preparado para a colheita e você é o produto. Mas a consciência é o primeiro passo para a rebelião. Se você parar de olhar para as luzes de Natal e começar a olhar para os mecanismos que as acendem, você começará a ver a engrenagem. No próximo bloco, vamos mergulhar na psicologia da conformidade familiar e no custo biológico dessas festas. Vamos falar sobre como as reuniões obrigatórias são usadas para neutralizar a sua individualidade e como o excesso sensorial destrói a sua clareza mental. Prepare-se porque vamos falar sobre as ceias, os brindes e as conversas vazias sob a ótica da sobrevivência da alma. O sistema quer que você seja apenas mais um convidado à mesa. Eu vou te ensinar a ser o soberano que observa a cena de fora. Você já entendeu que o calendário é uma construção de controle, mas a armadilha se torna muito mais pessoal quando ela entra pela porta da sua casa sob o disfarce da tradição familiar. Existe uma pressão invisível, quase religiosa, para que todos se reúnam nesta época. O sistema vende a ideia da família unida em comerciais de TV, mas a realidade nos bastidores é frequentemente um campo minado de ressentimentos guardados, competições passivo-agressivas e uma conformidade forçada que esmaga a sua individualidade. Epicteto, o mestre estoico, dizia que nós temos papéis a desempenhar na vida: o papel de filho, de irmão, de cidadão. Mas ele também avisava que nunca devemos sacrificar a nossa integridade e a nossa paz interior para satisfazer a audiência. O que acontece nas festas de fim de ano é um gigantesco teatro de máscaras, onde você é obrigado a contracenar com pessoas que, em qualquer outro mês do ano, você evitaria. A armadilha aqui é a conformidade por culpa. O sistema utiliza os seus laços biológicos para neutralizar a sua evolução. Talvez você tenha passado o ano inteiro se desenvolvendo, lendo, treinando, buscando uma nova mentalidade. Mas, ao sentar naquela mesa de ceia, o peso das expectativas alheias tenta te puxar de volta para a versão antiga de você. Os seus parentes não querem ver o seu progresso. Eles querem ver o você que os deixa confortáveis, o você que valida a mediocridade deles. Quando você recusa o excesso de álcool, quando você não entra na fofoca familiar, quando você mantém a sua postura firme, você se torna um espelho que reflete o fracasso deles. E a resposta deles será o deboche ou a chantagem emocional. Ah, agora ele ficou metido. Agora ele não come mais nada. O sistema usa a sua família como um exército de carcereiros para garantir que você não escape do balde de caranguejos. O estoico observa esse teatro com o que Marco Aurélio chamava de a visão de cima. Você não entra na briga, você não tenta provar que mudou, você não busca aprovação. Você se torna um observador antropológico da própria família.
Você vê os padrões de comportamento, vê as inseguranças disfarçadas de arrogância, vê a tristeza escondida atrás das risadas forçadas. Ao retirar a carga emocional dessas interações, você deixa de ser uma vítima do ambiente e passa a ser o senhor da sua própria reação. A verdadeira liberdade não é o isolamento, mas a capacidade de estar no meio do caos e permanecer em silêncio por dentro. Se você precisa que todos na mesa concordem com o seu estilo de vida para que você se sinta bem, você ainda é um escravo da opinião alheia. Enquanto a sua mente é atacada socialmente, o seu corpo sofre um atentado químico programado. O sistema sabe que um homem com o corpo inflamado é um homem com a mente lenta. Dezembro é o mês do açúcar, do trigo, das gorduras hidrogenadas e do álcool em doses industriais. Não é coincidência que todas as celebrações do sistema girem em torno da ingestão de substâncias que nublam o raciocínio. Quando você se entope de comida processada e álcool, você está desligando o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento a longo prazo, pela disciplina e pela moralidade. Você se torna um ser puramente impulsivo, puramente límbico. E um ser impulsivo é o consumidor perfeito. Ele gasta mais, ele briga mais e ele se arrepende depois, gerando uma nova necessidade de consumo para aliviar o arrependimento. Sêneca, em suas cartas, falava sobre como a verdadeira prova de caráter é ser capaz de desfrutar de um banquete sem se perder nele, ou melhor ainda, ser capaz de manter a sobriedade e a moderação enquanto todos ao redor estão entregues à gula. A ceia moderna não é um ritual de gratidão, é uma orgia de consumo sensorial que serve como anestesia social. O sistema quer que você coma até não conseguir pensar, que você beba até esquecer as suas frustrações. O ressacão de janeiro não é apenas físico, é existencial. Você começa o ano novo quimicamente deprimido, com o metabolismo arruinado e a dopamina lá embaixo. É nessa condição de fraqueza biológica que o sistema te apresenta as novas oportunidades de consumo e as novas promessas vazias. Além do ataque químico, há o bombardeio sensorial. Luzes piscando, músicas em volumes altos, multidões suadas em shoppings, trânsito caótico. Esse excesso de estímulos é desenhado para induzir um estado de fadiga de decisão. Quando o seu cérebro está saturado de estímulos inúteis, você perde a capacidade de discernir o que é importante. Você acaba comprando qualquer coisa apenas para acabar com o desconforto do ambiente. O sistema cria um ambiente de estresse agudo para que você busque o alívio imediato no ato de comprar ou de comer. O estoico pratica a cidadela interior. Ele cria um filtro mental. Ele olha para as luzes e vê apenas eletricidade. Ele ouve a música e percebe apenas ruído. Ele não permite que a estética da festa penetre no seu julgamento de valor. Existe uma solidão profunda que se esconde atrás do barulho de Natal. O sistema vende a conectividade, mas entrega o isolamento. Estamos todos juntos fisicamente, mas cada um está preso no seu próprio fluxo de ansiedade e comparação social. O presente do meu primo é melhor que o meu. A viagem dele foi mais cara. A família deles parece mais feliz no Instagram. O Natal tornou-se a Olimpíada da comparação. E a comparação é a ladra da alegria, como dizia Marco Aurélio. Ao participar desse jogo, você está validando a métrica do sistema. Você está concordando que o seu valor depende da sua capacidade de exibir símbolos de status em datas específicas. A armadilha mental se fecha com o conceito de tempo morto. O sistema te convence de que o período entre o Natal e o Ano Novo é um limbo onde nada conta. Esta semana não conta. O ano já acabou mesmo. Esse é o pensamento de um perdedor. Para o tempo não existe feriado. A sua biologia não para de envelhecer.
Os juros da sua dívida não param de correr e as oportunidades do mercado não param de surgir. Enquanto a maioria está em coma induzido por comida e tédio, o homem de ordem está revisando seus planos, lendo os livros que os outros não lerão e preparando o terreno para o avanço. O intervalo entre o Natal e o Ano Novo é a maior janela de vantagem competitiva do ano. Se você usar esses 7 dias com a disciplina de um monge, você sairá em janeiro, meses à frente da concorrência. O sistema quer que você tire férias da sua própria vida. O estoico nunca tira férias da sua excelência. Reflita sobre a hipocrisia das promessas de final de ano, feitas sob o efeito do álcool e da euforia passageira. Você promete mudar de vida no momento em que está mais intoxicado e menos disciplinado. É um castelo de cartas construído no pântano. O sistema incentiva essas resoluções grandiosas, porque sabe que elas geram um ciclo de falha e autodepreciação. Você falha em fevereiro, sente-se um lixo em março e volta a consumir para aliviar a dor do seu próprio fracasso. A verdadeira mudança não precisa de fogos de artifício. Ela acontece no silêncio de uma decisão tomada em plena sobriedade. Neste bloco, vimos como a armadilha se estende para o seu corpo e para as suas relações. Vimos como o sistema tenta te desumanizar através do excesso e da conformidade. Você não é um NPC que deve reagir ao calendário como um robô. Você é uma inteligência soberana que habita um corpo que precisa de cuidado, não de abuso. A festa é deles, mas a alma é sua. Você pode estar presente fisicamente, mas o seu espírito deve estar em outro lugar, um lugar de observação e controle. No próximo bloco, vamos falar sobre o mito do recomeço mágico e a engenharia do endividamento de janeiro. Vamos entender como o sistema preparou uma armadilha financeira de longo prazo, que começa com o brinde de Ano Novo e se estende por todo o primeiro semestre. Vamos falar sobre a ressaca financeira e como evitar o colapso que atinge 90% da população no dia 10 de janeiro. Prepare-se para olhar para as contas, para as parcelas e para a realidade matemática que as luzes de Natal tentam esconder. Hoje é dia 20 de dezembro de 2025. Enquanto você ouve estas palavras, o cronômetro do sistema está acelerando. Faltam poucos dias para a grande explosão de fogos e a pressão para que você feche o ano com chave de ouro está atingindo o ápice. Mas eu quero que você ignore o brilho por um momento e foque na sombra que vem logo atrás. O sistema adora vender o dia 31 de dezembro como um portal mágico, uma espécie de buraco negro que vai sugar todos os seus erros, suas dívidas, suas gorduras localizadas e suas falhas de caráter, cuspindo um novo você no dia 1º de janeiro. É a engenharia do recomeço ilusório. Eles precisam que você acredite que o futuro será automaticamente diferente para que você não tenha que assumir a responsabilidade de mudar o seu presente. O Ano Novo é a maior mentira de marketing da história, pois ele vende a mudança sem o esforço, a renovação sem o sacrifício e a esperança sem a disciplina. O estoico olha para o dia 1º de janeiro e vê apenas a continuação da sua missão. Sêneca dizia que o tempo é um fluxo contínuo e tentar dividi-lo em pedaços para recomeçar é uma tentativa fútil de enganar a própria consciência. O sistema, porém, utiliza essa divisão para criar a armadilha do endividamento antecipado. Observe a tática. Eles te incentivam a gastar o que você não tem em dezembro, baseados na promessa de que o ano que vem será melhor. Você parcela a ceia, parcela os presentes, parcela a viagem de Réveillon. Você compromete o seu trabalho de janeiro, fevereiro e março, antes mesmo de o ano começar. O sistema te entrega o prazer imediato da festa, em troca da sua liberdade de longo prazo. Quando o champanhe acaba e os fogos silenciam, você acorda em janeiro, não como um homem novo, mas como um servo mais acorrentado.
Janeiro é o mês onde a realidade cobra o seu preço com juros e correção monetária. É o mês dos impostos, das matrículas, dos boletos acumulados, da alegria natalina. O sistema criou um ciclo perfeito de escravidão moderna. Você trabalha o ano inteiro para pagar as dívidas do ano anterior. Chega em dezembro exausto e merecendo um descanso, gasta tudo o que sobrou e o que não tinha, nas festas, e entra em janeiro precisando desesperadamente do emprego que você odeia para pagar a conta da festa que você já esqueceu. É o loop do hamster financeiro. Enquanto você estiver preso nessa sazonalidade de consumo, você nunca acumulará o capital necessário para a sua real independência. O sistema não quer que você seja um investidor. Ele quer que você seja um pagador de parcelas. Um homem com a conta no vermelho em janeiro não tem coragem de pedir demissão, não tem foco para empreender e não tem paz para estudar. Ele está no modo de sobrevivência, exatamente onde o sistema o quer. Além da dívida financeira, existe a dívida de dopamina. Passamos as últimas semanas de dezembro em um estado de hiperestimulação. Comida em excesso, álcool, redes sociais lotadas de ostentação, reuniões barulhentas. O seu cérebro está sendo inundado com níveis de dopamina que não são naturais. O resultado inevitável é o que a psicologia chama de janeiro blues, a depressão pós-festas. Quando o estímulo para, os seus receptores de dopamina estão exaustos. O mundo real, com suas tarefas comuns e sua rotina cinza, parece insuportável. Você sente um vazio existencial profundo e o que o sistema faz? Ele te oferece a próxima dose, o carnaval, as férias, a próxima liquidação. Você vive de pico em pico sem nunca encontrar a estabilidade da ataraxia estoica. A clareza mental que você precisa para mudar de vida é impossível de alcançar enquanto você estiver nessa montanha russa química. Reflita sobre o custo de oportunidade desses dias de limbo entre as festas. Enquanto 95% da população está em um estado de semiconsciência, esperando o ano começar de verdade depois do carnaval, você tem a chance de realizar o que a maioria levará 6 meses para tentar. A ordem estoica exige que você encare janeiro como um campo de batalha, não como um período de recuperação. Se você quer estar entre os 1% que realmente progridem, você precisa desconstruir a ideia de feriado na sua mente. O tempo não para o feriado, a concorrência não para o feriado, e a morte certamente não para o feriado. Usar o final do ano para se desligar é, na verdade, desligar o motor quando você mais precisa de tração. O sistema também lucra com as suas resoluções de papel. Já reparou como as academias ficam lotadas na primeira semana de janeiro e vazias na segunda quinzena de fevereiro? O sistema de fitness, de dietas e de cursos rápidos vive da sua empolgação de ano novo. Eles sabem que você não vai terminar o curso. Eles sabem que você não vai usar a matrícula da academia por mais de um mês. Eles vendem o alívio da culpa de ter exagerado no Natal. Ao pagar a matrícula, você sente que já começou, e essa sensação falsa de progresso mata a urgência da ação real. O estoico não faz resoluções de ano novo, ele mantém padrões de vida permanentes. Se algo é bom o suficiente para ser feito em janeiro, era bom o suficiente para ter sido feito em novembro. A data não valida a ação. A virtude da ação é que valida o homem. Quero que você olhe para as suas finanças agora. Esqueça o espírito de Natal por 5 minutos e olhe para os números cruz. Quanto da sua paz de espírito você vendeu este mês em troca de aprovação social? Quantas horas da sua vida futura você hipotecou para comprar presentes para pessoas que mal sabem o seu sobrenome? O sistema te convenceu de que o amor é mensurado pelo valor da nota fiscal. Isso é uma perversão dos valores humanos.
O verdadeiro presente que você pode dar a quem ama é a sua presença, a sua integridade e o exemplo de um homem que não se deixa dobrar pelas pressões do marketing. Ser um pai endividado não é ser um pai provedor. É ser um pai irresponsável que caiu na armadilha do sistema. A resistência estoica neste período consiste em ser um ponto de ordem no caos. Enquanto todos estão correndo atrás de compras de última hora, você deve estar em silêncio. Enquanto todos estão gritando em brindes vazios, você deve estar refletindo sobre as suas falhas reais. Não as falhas que você promete mudar ano que vem, mas as falhas que você está corrigindo hoje, agora, às 15 rés de uma sexta-feira de dezembro. A única maneira de quebrar o ciclo do sistema é recusar a narrativa do sistema. Você não precisa de um ano novo para ter uma vida nova. Você precisa de um minuto novo, de uma decisão nova, de uma disciplina nova. O sistema quer que você sinta que o mundo está parado agora. Ele quer que você baixe a guarda para que ele possa extrair o máximo de capital de você antes da virada. Não caia no erro de achar que a negligência de hoje será compensada pelo esforço de janeiro. O esforço de janeiro será gasto apenas para cobrir o buraco que você cavou em dezembro. Você estará correndo para ficar no mesmo lugar. A verdadeira vantagem estratégica é manter a pressão quando todos os outros soltaram o acelerador. Se você mantiver a sua dieta, o seu treino e o seu trabalho focados durante as festas, você entrará em janeiro com um momentum imparável. Você não precisará de motivação para começar, porque você nunca parou. Observe as propagandas que estão no ar agora em 2025. Elas apelam para a sua nostalgia, para a sua criança interior, para o seu desejo de pertencimento. Elas usam cores quentes, músicas suaves e arquétipos familiares para desarmar o seu senso crítico. É uma manipulação emocional de alto nível. Eles não estão vendendo um produto, estão vendendo a promessa de que, por um momento, as suas dores e frustrações vão desaparecer. Mas elas não desaparecem, elas são apenas adiadas. E quando elas voltam, em janeiro, elas voltam com o peso da decepção de que o portal mágico da meia-noite não mudou nada na sua realidade. O estoico prefere a dor da verdade à anestesia da mentira. Neste bloco, expusemos a engrenagem financeira e química da armadilha. Você viu como o sistema te endivida, te intoxica e te dá falsas esperanças para garantir que você continue sendo uma peça produtiva e submissa no tabuleiro. O clima de festa é o lubrificante da máquina de extração. Mas agora que você viu a engrenagem, você não pode mais desvê-la. Você tem a responsabilidade de agir de forma diferente. No próximo e último bloco, vamos falar sobre como realizar o ritual estoico de encerramento. Não um réveillon barulhento, mas uma auditoria de alma silenciosa. Vamos aprender a usar a invisibilidade estratégica durante as festas e como planejar o seu avanço de 2026 sem cair nas armadilhas do sistema. Vou te dar o desafio final para atravessar o dia 31 de dezembro como um homem livre, enquanto o resto do mundo celebra a sua própria prisão. Prepare-se para o golpe final na ilusão. Chegamos ao ponto de ruptura. Faltam poucos dias para que o mundo inteiro mergulhe em um delírio coletivo de contagem regressiva, luzes e promessas vazias. Você já viu como o sistema te endivida, como ele intoxica o seu corpo e como ele usa a sua própria família como carcereira da sua evolução. Agora, precisamos falar sobre o que acontece dentro da sua mente quando o relógio bater meia-noite no dia 31 de dezembro. Enquanto a multidão estiver gritando, pulando ondas ou se abraçando em prantos de euforia falsa, você estará diante do confronto final, a luta contra a sua própria vaidade. O sistema quer que você se sinta renovado apenas pelo passar dos segundos.
Ele quer que você sinta que o velho eu morreu e que um novo eu surgiu das cinzas do champanhe. Mas o estoico sabe que não existe renascimento sem morte real, e a morte real não acontece no calendário. Ela acontece na vontade. Se você quer que 2026 seja diferente, você precisa primeiro matar o homem que acredita em mágica. A estratégia estoica para este período final do ano chama-se invisibilidade estratégica. Enquanto todos estão tentando ser o centro das atenções, exibindo suas viagens, seus pratos e sua felicidade performática, você deve adotar a postura do observador silencioso. Não entre na competição de quem está aproveitando melhor. O aproveitamento do sistema é o desperdício da alma. A sua invisibilidade é a sua força. Use as festas como um exercício de privação voluntária. Sêneca sugeria que, em tempos de festividade, deveríamos separar alguns dias para comer o mínimo possível, vestir roupas simples e nos expor ao desconforto, apenas para provar a nós mesmos que não precisamos do luxo da multidão para sermos inteiros. Imagine o poder de estar em uma festa de Réveillon luxuosa e escolher beber apenas água, não por castigo, mas por demonstração de domínio sobre os seus próprios impulsos. Imagine olhar para a mesa farta e comer apenas o necessário para a nutrição, enquanto todos ao redor se entregam à gula. Isso não é ser um estraga-prazeres, é ser um autocrata, é governar a si mesmo no território do inimigo. O verdadeiro ritual de encerramento estoico não envolve fogos de artifício, mas o silêncio de uma auditoria de alma. No dia 31 de dezembro de 2025, eu te desafio a se retirar por 1 hora. Vá para um lugar onde ninguém te encontre. Deixe o celular em outro cômodo. Pegue um papel e uma caneta. Não escreva promessas para o futuro. Escreva uma confissão sobre o seu passado. Liste as vezes em que você foi covarde este ano. Liste as vezes em que você mentiu para si mesmo, as vezes em que você cedeu à preguiça, as vezes em que você gastou dinheiro para impressionar quem não ama. Encare a sua própria feiura. Sinta o peso das suas falhas. O sistema quer que você esqueça essas falhas na virada do ano para que você possa repeti-las em janeiro. O estoico quer que você as sinta profundamente, para que o seu arrependimento se transforme em combustível para a disciplina. A dor da consciência limpa o que o champanhe apenas mascara. Nessa auditoria, aplique a técnica do memento mori no salão de festas. Olhe para a cena ao seu redor, os gritos, as risadas, o brilho, e imagine que todos ali, incluindo você, são apenas sombras passageiras que o tempo vai apagar em breve. Visualize a cena daqui a 100 anos. O salão estará em silêncio, as pessoas serão pó e a própria data do Réveillon de 2025 será uma nota de rodapé esquecida na história. Essa percepção retira a gravidade artificial que o sistema coloca sobre essas datas. Ela te dá uma calma glacial. Se tudo isso é passageiro, por que você está ansioso para fazer o post perfeito? Por que você está triste porque não está em uma festa badalada? A única coisa que sobrevive ao tempo é a qualidade do seu caráter e as obras que você constrói com a sua disciplina. O resto é fumaça. Ao entender a sua insignificância, você se torna invulnerável às manipulações do sistema. Para o planejamento de 2026, abandone a esperança e abrace o Logos. O sistema vive de esperança, a esperança de que o governo mude, de que a economia melhore, de que você tenha sorte. O estoico vive de princípios. Em vez de fazer uma lista de coisas que eu quero ter, faça uma lista de quem eu serei, não importa o que aconteça. Defina o seu código de conduta para o novo ciclo. Eu serei o homem que acorda às 5 horas, independentemente do frio. Eu serei o homem que não gasta mais do que ganha, independentemente da moda. Eu serei o homem que fala a verdade, independentemente do desconforto. Percebe a diferença?
Você não está pedindo nada ao universo. Você está declarando quem você é. A sua ordem interna deve ser tão forte que se 2026 trouxer uma crise econômica, uma pandemia ou um desastre pessoal, você permanecerá inabalado. O sistema controla os resultados, você controla o processo. E o processo é onde mora a sua soberania. Uma tática fundamental para quebrar a armadilha de janeiro é o ataque antecipado. Enquanto o mundo estiver em ressaca existencial na primeira semana de janeiro, você deve estar na sua intensidade máxima. Não espere a segunda-feira, não espere o carnaval, não espere o clima melhorar. Comece o seu projeto mais difícil no dia 1º de janeiro, às 6 da manhã. Por quê? Porque a resistência psicológica estará no seu nível mais baixo. O sistema espera que você esteja dormindo ou reclamando da ressaca. Quando você age com força total, enquanto o mundo dorme, você cria um desvio estatístico. Você sinaliza ao seu próprio cérebro que você não faz mais parte da massa. Esse momentum inicial é o que vai te carregar quando a empolgação dos outros acabar em fevereiro. O hábito é um motor que você liga em dezembro para que ele esteja em velocidade de cruzeiro em janeiro. Cuidado com a armadilha do perdão automático. O sistema te diz, não se cobre tanto, é fim de ano. Ano que vem você recupera. Essa é a voz da sedução da mediocridade. Se você traiu a sua dieta em dezembro, você não deve se perdoar. Você deve se punir com mais disciplina. Se você gastou demais, você deve se punir com mais austeridade. Não deixe que o clima de festa apague as consequências das suas ações. O caráter é como uma escultura de mármore. Se você bate com força no lugar errado, a marca fica lá. Você pode lixar e consertar, mas o mármore lembra. Trate cada dia de dezembro com o mesmo rigor moral que você trataria um dia de trabalho importante. A sua virtude não tira férias. Ao atravessar a noite de 31 de dezembro, pratique a amabilidade distante. Esteja com as pessoas, seja gentil, sorria, mas mantenha uma parte de você intocada. Imagine que você é um embaixador de um reino distante, o reino da razão, em visita a uma tribo primitiva que celebra o solstício com rituais barulhentos. Você participa do ritual por respeito à paz social, mas você não acredita no Deus deles. O Deus deles é o consumo, o seu é a autocracia. Quando as pessoas vierem te desejar feliz ano novo, agradeça e pense consigo mesmo. Eu serei feliz porque escolherei ser virtuoso, não porque o ano mudou. Essa reserva interna te protege do contágio emocional da multidão. Você está lá, mas o seu trono está seguro dentro de você. O sistema quer que você se sinta vazio agora, no dia 19 de dezembro, para que você tente se preencher com as festas. Eu quero que você se sinta pleno agora, para que as festas sejam apenas um detalhe irrelevante na sua jornada. A plenitude estoica vem da consciência do dever cumprido. Se você foi um homem de honra hoje, você já teve o seu ano novo. Cada pôr do sol é um fechamento de ciclo. Cada amanhecer é um novo ano. A vida é curta demais para ser vivida em espasmos anuais de consciência. Viva em estado de vigília permanente. O sistema odeia o homem que é constante, porque ele não pode ser manipulado por promoções sazonais. Você está prestes a entrar na quinzena mais perigosa de 2025. O mundo vai tentar te convencer a ser menos do que você é. Eles vão te oferecer álcool para esquecer, presentes para compensar o vazio e promessas para adiar a ação. Recuse tudo. Aceite apenas o que for condizente com o homem que você decidiu se tornar. Use o Natal para praticar a paciência com parentes difíceis. Use o Ano Novo para praticar a reflexão silenciosa. E use o dia 1º de janeiro para mostrar ao sistema que você não é mais um dos seus escravos. A soberania não é um destino, é um exercício diário de resistência contra a mediocridade coletiva. Encerramos este manifesto com um convite à realidade.
O ano de 2026 não será melhor que 2025. Ele terá os mesmos problemas, as mesmas injustiças e as mesmas tentações. A única variável que pode mudar a equação da sua vida é você. Pare de esperar por um mundo melhor e comece a ser um homem mais forte. O sistema continuará montando armadilhas no calendário. Você continuará caminhando entre elas com a bússola da razão. O espírito de Natal é uma invenção do marketing. O espírito de soberania é uma conquista da alma. Eu quero saber quem são os desertores deste sistema de ilusão. Quero saber quem vai atravessar a meia-noite do dia 31, com os olhos abertos e a mente sóbria, sabendo que a única mudança que importa é a que acontece por dentro. Se você entendeu que o calendário não tem poder sobre o seu destino, se você decidiu que a sua disciplina não tira férias e que o seu ano novo começou no dia em que você despertou, então deixe o seu decreto aqui. Vá aos comentários agora. Não deixe para depois das festas. Escreva como um compromisso solene, uma marca de fogo na sua consciência, para que no meio do barulho dos fogos você se lembre de quem você é. Escreva com autoridade. O calendário não me governa. Ao digitar essas palavras, você está cortando os fios da marionete. Você está declarando que o seu tempo é seu, que o seu dinheiro é seu e que o seu progresso é constante, não sazonal.